que não teremos Obafemi e Roman Reigns no SummerSlam? Quanto tempo Sami Zayn será campeão da WWE? Essas e outras informações foram reveladas nessa última semana e eu vou trazer para vocês com exclusividade. Esse é o Notícias da Luta Livre e eu tenho certeza que você vai querer se manter informado sobre tudo que está rolando no mundo do Pro Wrestling. Então, se você quiser ficar ligado e descobrir essas e outras coisas, além de saber um pouquinho do que aconteceu no último NXT, assista esse vídeo do começo ao fim, eu tenho certeza que você vai querer ficar sabendo de tudo que está rolando, beleza? E não deixa de fazer tudo aquilo que a gente pede, você já sabe a história. Então vamos embora, vamos para mais um Notícias da Luta Livre. Vamos começar com o último NXT, que começou com Kendall Grace celebrando o seu campeonato da NXT. Ela veio celebrar, veio falar com o público, pediu desculpas porque ela tem dificuldade de falar, falou que ela tá melhorando e etc e tal. E aí a Ryan Sinclair veio com um bolo de 2 camadas para elas comemorarem. Enquanto elas estavam comemorando, Kelani Jordan veio, reclamou que não tem chances, que quando ela tem chance vem uma maluca e pula em cima dela. Pois bem, enquanto ela estava falando isso, a maluca apareceu e pulou em cima dela. A maluca, claro, é a Tatum Paxley. As duas saíram se engalfinhando para o lado de fora do ringue. Enquanto isso, no ringue, a Ryan Sinclair e a Kendall Gray meteram a mão no bolo e comeram como se não houvesse amanhã. Muito engraçado aí a história dessa duplinha aí. Tem muita gente achando que a Ryan Sinclair pode tornar a Rio no futuro, mas isso, sinceramente eu não vejo. Eu vejo a Ryan Sinclair como uma face natural, tá? Agora vamos falar um pouquinho das lutas que aconteceram no show, né? Dos eventos que aconteceram no show. Nós tivemos a primeira luta aí do Vanity Project defendendo os seus títulos contra uma dupla que veio lá da AAA. O Dr. Wagner Jr., El Hijo da Dr. Wagner Jr., no caso, e o irmão dele, Galeno, que é um cara enorme e muito bom. Então, é uma luta de 11 minutos que eu dou 3 estrelas e 25. Né? Quem acompanha a AAA já conhece o Dr. Wagner Jr. e o Galeno, são lutadores muito bons. E eles acabaram perdendo por conta de interferência, né? Obviamente, Mika Lockwood teve envolvimento nisso. Depois nós tivemos uma luta especificamente do Jackson Drake, que enfrentou o Mason Rook e derrotou ele também com shenanigans, né? Também com interferência. Foram 12 minutos de luta, que eu vou dar 3 estrelas e 75, teve muitos false finishes no final, foi bem interessante de ver. Mas todos eles tiveram ali algum sentido, algum sentido narrativo, né? Depois o Mason Rook aniquilou o Vanity Project, né? Tanto o Brad Baylor quanto o Rick Smokes, mandando aí esse Cannonball / DVD aí em cima do Brad Baylor, usando o Rick Smokes, né, como escudo, enquanto o Jackson Drake e a Mika Lockwood ficaram assistindo do lado de fora. Aí a pergunta que fica é se de repente não vai surgir aí uns problemas nesse grupo, considerando que o Jackson Drake e a Mika Lockwood abandonaram aí os antigos membros do Swipe Right, que era o nome da dupla, né? Brad Baylor e Rick Smokes abandonaram eles no ringue para serem destruídos por Mason Rook. Depois disso, a gente teve uma luta entre o Keanu Carver e o IK Prosper. Essa luta era para ter sido uma luta entre o IK Prosper e o El Hijo del Vikingo, lá da AAA, pelo título latino-americano da AAA. Só que, antes de começar a luta, o Keanu Carver atacou o Vikingo e falou com o Robert Stone que ele estava cansado de ver outras pessoas terem oportunidades por títulos e ele não. Então ele foi lá e tirou a oportunidade de título do IK Prosper, para quem ele perdeu na semana passada. O Robert Stone então resolveu agendar uma nova luta entre os dois, entre o IK Prosper e entre o IK Prosper e o Keanu Carver. E aí nessa luta, o IK Prosper venceu de novo, dessa vez graças a uma interferência do Tank, da dupla Rankin Tank. Por quê? Porque no domingo, no Great American Bash, o Rankin Tank estavam lá do lado de fora, junto com o pessoal que estava assistindo o show no estacionamento do Performance Center, lá do lado de fora do Performance Center. E aí o Keanu Carver apareceu e mandou acho que não sei se foi um powerbomb, o que ele fez, que ele jogou o Rankin numa mesa e acabou machucando o Rankin. Então o Tank veio durante a luta, sem o juiz ver, e jogou o Keanu Carver na barricada, ali que tem a tela de LED, né? Até deu um probleminha ali na tela de LED. E aí, quando isso aconteceu, o juiz apareceu, ele ficou fazendo, não sei o que aconteceu, tal. O Keanu Carver voltou pro ringue e aí ele acabou tomando o Frog Splash 450 do IK Prosper, né? Que é um 450 bem interessante, meio diferente.
E o Ikea acabou vencendo o Keanu Carver de novo, cara, enterrando o Keanu Carver. É impressionante. O pessoal fica brincando do Keanu Carver é o Obafome, mas nessa situação aí o coitado acabou sofrendo aí com essa situação. Nova vitória do Ikea Prosper, 10 minutos, 3 estrelas e meia, foi uma boa luta. E vamos ver o que vai acontecer. Ninguém sabe por que o Vikingo não lutou. Existem boatos que ele chegou no Performance Center e estava lesionado. Então, por isso que eles não puderam fazer a luta. Mas não teve confirmação, pelo menos, de nenhum local que eu tenha procurado sobre isso. Depois disso, a gente viu uma luta da Jada Parker com a Carmen Petrovic. A Jada Parker fez um squash na Carmen Petrovic. A Carmen que derrotou a Ivy Nile recentemente no Main Event. Mas nessa luta, ela acabou perdendo em 5 minutos para Jada Parker. Vou dar 2 estrelas para essa luta. A história dessa luta é que a Nery formou uma stable de lutadoras da NXT junto dela, que é a Carmen Petrovic, a Nikita Lyons e a Layla Diggs. E aí a Nery, ela tentou interferir na luta junto ali com a Nikita Lyons, que é a nova campeã da Evolve, e a Layla Diggs não quis se meter, ela não quis atacar a Jada Parker. Então a Layla Diggs, ela tá meio que ali em cima do muro, se ela aceita a agressividade da Nery ou se ela segue o caminho dela e tudo mais. Um outro detalhe interessante é que depois disso, a Nery foi falar com o Robert Stone, falando que, pô, ela era uma lenda, que ela já estava ali há um tempo, que ela merecia uma chance pelo título. E aí o Robert Stone marcou uma luta pelo campeonato da NXT entre a Nery e a Kendall Gray na semana que vem. Essa luta vai acontecer na semana que vem na NXT. Depois disso, a gente teve um segmento em que o Tony DeAngelo veio para o ringue. Ele falou que ele tinha derrotado o Naraku, que ele tinha botado o Naraku no retrovisor, que ele queria ver quem ia ser o próximo a desafiá-lo, não sei o quê. Ele saiu do ringue, veio a Kendall Gray para assistir o main event. E o main event ia ser uma luta da Kelani Jordan contra a Tatum Paxley. E aí o que aconteceu foi que quando ele estava saindo, o Naraku apareceu e cuspiu veneno na cara dele. E depois veio atacando ele até o ringue, né? Então o Naraku se solidificando aí como Rio, ele que ninguém sabia o que ele estava fazendo ali e tal. Aí quando teve a bola de fogo na cara do Tony DeAngelo, né? Ele se provou como verdadeiramente Rio. E aí agora ele já está apelando para o veneno japonês aí. Né? Então ele estraçalhou o Tony DeAngelo no ringue, deve ter uma luta futura entre os dois. O próximo PLE da NXT, se não me engano, é o Heat Wave, que a gente vai falar em breve, tá? Sobre isso. Inclusive nesse vídeo a gente tem notícias sobre esse PLE. E depois no main event a gente teve uma luta entre a Kelani Jordan e a Tatum Paxley, que depois de alguns shenanigans, alguns golpes meio estranhos ali, que não pareceram encaixar direito, a Kelani Jordan acabou vencendo a luta, né? Então, Kelani Jordan vence uma luta de 13 minutos, que eu vou dar 3 estrelas e meia, tá? Ela foi uma boa luta, mas teve uns botezinhos aqui e ali, uns golpes meio inovadores que ficaram meio estranhos, né? E aí, depois da luta, quando a Tatum Paxley estava se recuperando, enquanto a Kelani Jordan encarava ela do lado de fora, apareceu uma nova lutadora. Ela entrou no ringue, pegou a Tatum Paxley, botou nos ombros e mandou um Argentine Backbreaker. Só que quando ela fez isso, né, que o Argentine Backbreaker, tu bota a lutadora nas costas, como se fosse no Torture Rack do Lex Luger, na década de 90. E aí, quando ela chega, pula e dá um impacto na coluna da adversária. Quando ela fez isso da primeira vez, ela quase estourou o joelho. Tá? Ela sentiu e aí quase capotou, mas ela voltou, fez o golpe de novo e depois jogou a Tatum Paxley no chão, no ringue. Tá? Essa lutadora aí que não foi nomeada durante o show é a Nikki Blackheart, que é uma lutadora independente que a WWE contratou agora recentemente. E aí a grande questão é que a gente não sabe qual é o nome que a WWE vai dar para ela, se vai ser Nikki Blackheart ou se vai ser outro. Eu desconfio que vai ser outro, tá? E um outro detalhe importante aqui é que ela estava meio perdida, assim, ela ficou encarando a câmera e tal, aí teve uma hora que ela ameaçou sair do ringue, depois ela voltou, claramente alguém da produção mandou ela voltar e ficar encarando a câmera ainda, então ela ainda precisa de um pouco de desenvolvimento, de jogo de câmera, ela que é uma lutadora independente, né, então ela vai precisar se trabalhar um pouquinho tal, nessa coisa, e assim, a NXT é para isso, né, a NXT é justamente para treinar a galera, para que eles possam saber como lidar com essas coisas antes de ir para o main roster e começar a lutar. Né? Vamos ver aí como é que é essa Nikki Blackheart, se ela é uma boa lutadora. A gente imagina que sim, porque por ser uma lutadora independente, ela já tem uma estrada, já tem uma experiência. Então ela deve trazer uma qualidade aí para as lutas da NXT.
Agora vamos falar sobre as notícias que rolaram aí no último fim de semana. Uma dessas notícias também tem a ver com o futuro da NXT, que tem a ver com um lutador que a WWE deve estar contratando em breve e que deve começar provavelmente na NXT. E a gente está falando do ex-campeão da TNA, Mike Santana, né? O Mike Santana, que era campeão da TNA até o último domingo, quando ele perdeu o título no TNA Slammiversary para o Nick Nemeth, que também foi conhecido na WWE como Dolph Ziggler, né? E aí o Mike Santana perdeu esse título e isso encerrou o reinado de 164 dias do Mike Santana como campeão. Foi uma decisão que não surpreendeu, por quê? Porque recentemente o Mike Johnson da PW Insider disse que o contrato do Mike Santana com a TNA expira em meados de julho. E isso acaba significando que esse contrato teria apenas algumas semanas. Também tem sido relatado, tanto pela PW Insider quanto pela Wrestling Observer, que a WWE tem muito interesse em contratar o Mike. Então é bem provável que o contrato dele expire na TNA e aí ele seja contratado para a WWE. E aí eu acredito que ele deve começar na NXT, para que ele possa ser apresentado para os fãs da companhia. Vai ser uma adição bem interessante. Mike Santana é um bom lutador, já fez algumas aparições na NXT, incluindo naquele show no ano passado que teve a invasão, né, que era para ser a NXT TNA Invasion e acabaram botando um outro nome. E aí o Mike Santana participou da luta de 5 contra 5, né, de eliminação. Então a gente vai ver aí o Mike provavelmente indo para a NXT, o que deve trazer aí aquele star power, né, que a gente sentiu que a companhia perdeu quando a geração desse ano subiu para o main roster, né? Quando a gente está falando de pessoas como o Bafemi, Trico Williams, Devon Evans, também subiu a galera, né? A mulherada aí subiram para o main roster esse ano, né? Sol Ruka, por exemplo, Blake Monroe agora, ano passado Lash Legend. Então a gente imagina que agora a WWE vai conseguir repor ali algumas peças na NXT. Então vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento aí dessa galera ali no show de desenvolvimento da WWE. Tá? Então tá aí Mike Santana, provavelmente muito em breve vindo aí para a NXT. Agora vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que estão rolando aí, algumas notícias que estão rolando para o SummerSlam. Uma delas é a possibilidade da gente ter Gunther e Nick Aldis numa luta no SummerSlam. Por que Gunther e Nick Aldis? Para quem não sabe, Nick Aldis, ele é um ex-lutador de luta livre. O nome dele era Magnus. Depois que ele saiu ele lutou na TNA, chegou a ser campeão na TNA. Ele saiu da TNA e ele lutou durante um tempo na NWA, né, que virou uma companhia independente premium. Eles até têm um show no YouTube chamado Power, com 3 R's no final. Ele foi campeão da TNA, da NWA, e aí ele acabou sendo contratado pela WWE. Muita gente achava que a WWE ia colocar ele para lutar, só que colocou ele nesse papel de General Manager, e ele já está nesse papel há uns 3 anos. Pois bem, nesse último Night of Champions, o Gunther e o Nick Aldis, eles quase saíram na mão, assim. O Gunther ficou agarrando o Nick Aldis pela jaqueta e o Nick Aldis afastando ele por conta do final da luta em que nós tivemos o Sami Zayn ganhando o título do Cody Rhodes. Sendo que, assim, não teve nada demais ali. Mas eu creio que tenha sido o fato de que o Gunther entende que ele já deveria ser campeão mundial quando ele fez aquele pinfall no Cody e que o Sami Zayn atrapalhou a luta. Então, ao ver o Nick Aldis colocando o Sami Zayn na luta entre o Gunther e o Cody e ver o Sami ganhando a luta, isso fez o Gunther surtar de vez. Pois bem, o Dave Meltzer, no último Wrestling Observer Radio, disse que os planos da WWE são de que tenha sim uma luta entre o Gunther e o Nick Aldis, que devem se enfrentar no SummerSlam. Nick Aldis, que é adepto do estilo British Strong Style, tá? Ele é da mesma linha do Sheamus, do Drew McIntyre, do próprio Gunther, dessa galera aí, né? E ele disse que esse retorno deve ser o retorno de um dia apenas, não deve ser um retorno
constante, porque ele acha que o Nick Aldis não teria um grande sucesso a longo prazo na companhia, tá? As palavras dele são: eles vão lutar no SummerSlam, sim. Acho que o Aldis, por ser grande, com os ombros largos e tudo mais no terno, sempre existiu aquela coisa do tipo, ele deveria lutar. Tomara que seja só um fósforo, né? Fogo de fósforo. Gosto dele como gerente geral. E acho que se eles o substituem, provavelmente vão substituir ele por alguém que não é tão bom. Se ele se tornar um lutador, não acho que terá um sucesso nessa fase da sua carreira. Mas para uma luta e um grande show, claro. Então aqui é interessante porque se for Gunther e Nick Aldis, pode ser uma luta de aposentadoria. Porque o Nick Aldis, ele nunca lutou na WWE e nunca teve uma luta de aposentadoria. Então a luta de aposentadoria pode ser essa luta contra o Gunther. O Gunther do INSS pode atacar novamente no SummerSlam. Vamos aguardar para ver. O Nick Aldis era até um bom lutador, mas nunca teve a oportunidade de lutar aí na WWE. Agora vamos falar de gente que está querendo caçar história no main event para tentar se agarrar de todas as formas ao main event, né? E a gente sabe que os lutadores, às vezes, eles usam as mídias sociais para tentar cavar a história. E um deles parece ser o Jey Uso. Por quê? Porque o Jey Uso, ele utilizou as mídias sociais para reclamar do resultado da luta dele contra o Bafemi na final do King of the Ring, lá no Night of Champions, em que ele colocou um vídeo do final da luta e ele escreveu assim: espera, ele bateu, marcou a WWE e o Obafemi. Depois, ele pediu para que a WWE avaliasse a reprise, né, o replay do momento, alegando que ele teria sido roubado, né? Lembrando que na luta, quando o Jay bota o Obafemi no mata-leão, o Obafemi dá uns 2 tapinhas de leve no braço dele. Esses tapinhas não são ele desistindo, são os tapinhas à vera para que o lutador que está tomando o golpe, ele sinalize para o cara que está aplicando para relaxar, porque ele teria encaixado muito forte. Ou seja, mais um bote do Jey Uso, né? Ele apertou demais um mata-leão no Obafemi, e aí o Obafemi teve que fazer esse sinal. Já vimos esse sinal sendo feito outras vezes, mas às vezes é bem discreto. Agora parece que o Jey Uso vai querer usar isso nas histórias. Agora vamos para a foto que está rodando aí, né? As mídias sociais, está rodando aí, está virando meme para torta e direito. Uma foto que eu jamais imaginei que a gente veria, mas apareceu. John Cena assumiu a careca, né? Rapaz, não assumiu nada. O John Cena, ele postou essa foto porque ele estava no Anderson Center for Hair para fazer a segunda sessão de implantes capilares, né? E aí, para isso, ele precisa raspar a cabeça. E nesse momento, quando você vê a cabeça do homem raspada, a gente vê como é que o homem tem entrado, né? Porque aqui assim na lateral ainda estava ralinho, mas aqui em cima estava assim, uma bola de bilhar, né? Então ele vai ter que cobrir bastante aí para poder completar aí a sua cabeleira que está ficando escassa. Você vê como é que é a pressão de Hollywood dos fãs, né? O cara não pode nem ficar careca direito, né? Mas convenhamos, ele careca não é um The Rock ou um Jason Statham, ele fica muito esquisito mesmo. Então, que o John Cena faça os seus implantes capilares e fique novamente com uma cabeleira para que os fãs possam apreciá-lo. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de uma lutadora que quem acompanha ela há algum tempo achou estranho o tratamento que a WWE deu para ela. Tá? E a gente tá falando da Maxine Dupri. Quem é fã de luta livre feminina tal, tem visto que a Maxine estava melhorando e estava melhorando razoavelmente no ringue nos últimos tempos, né? Ela inclusive chegou a ganhar um campeonato intercontinental da Becky Lynch no ano passado, depois de perder um tempo depois. E aí, cara, teve alguns fãs que ficaram se questionando por que a Maxine teve esse tratamento. Ela é uma ex-campeã intercontinental, ela estava tendo um desenvolvimento razoável no main roster, ela estava com uma historinha ali com o Austin Theory, só que durante o show agora já apareceu que o Austin Theory deu um pé na bunda dela, né? Quando ele questionou por que ela estava ali querendo conversar com o Chad Gable, e ele chegou e falou assim: olha, isso aqui não está dando certo. Só que a gente nunca soube o que é isso aqui, nunca referenciaram nas câmeras, na frente das câmeras,
diretamente o que, que era isso aqui. A gente não sabia se eles estavam namorando, se eles estavam ficando, se eles iam casar, se eles estavam casados, ninguém sabia, né? E aí, a Maxine Dupri não só teve essa história, que o Austin Theory aparentemente largou ela, a gente não sabe, de repente pode ter uma feud entre o Chad Gable e o Austin Theory, pelos serviços dela, digamos assim, mas depois disso ela tomou um piau da Raquel Rodrigues, perdeu em 4 minutos, né? Tomou um squash monstruoso. E aí, enquanto falava sobre a luta da Raquel contra a Maxine no Wrestling Observer Radio, o Brian Alvarez disse que a luta não teve nenhum pop do público, assim, o público reagiu muito mal à luta. E o Dave Meltzer, então, explicou por que a WWE nerfou a Maxine Dupri, por que ela freou o desenvolvimento da Maxine Dupri. Segundo ele, a empresa acreditava que a Maxine ela tinha potencial para se tornar uma grande estrela da companhia por causa de seu visual. Eu comentei aqui algumas vezes sobre isso, de que eu achava que a WWE estava elevando a Maxine Dupri não pela qualidade dela no ringue, mas por causa do visual dela. Pois bem, o Dave Meltzer confirmou isso e ele tem contato lá nos bastidores, tá? Porém, o público não reagiu a ela como a empresa esperava e isso acabou prejudicando a sua carreira. Cara, a verdade é que hoje em dia nós não estamos mais na era das divas, em que as pessoas, os homens, reagiam às lutadoras pela sua beleza física. Hoje em dia, a luta livre feminina é algo apreciado pelos fãs. Os fãs querem lutadoras que mandem bem no ringue, que mandem bem no microfone e que não sejam apenas uma beldade. Então, você vê uma lutadora sendo elevada, sem o talento no ringue, sem o talento no microfone, enquanto lutadoras como Kairi Sane são mandadas embora, tá na cara que o pessoal não vai dar a mínima, né? Então, tá aí, a Maxine Dupri acabou tá se tornando vítima dessa situação aí de ela não está ali no nível das outras lutadoras e agora provavelmente ela vai ter que se reinventar, ela vai ter que continuar treinando lá na Heart Dungeon. Ela tem lutado muito mais no main event do que no main roster. E vamos ver se de repente ela não vai acabar sumindo da televisão ou se ela vai ser associada de novo ao Chad Gable, né? Nessa historinha aí do Chad Gable pedindo desculpas para todo mundo. Vamos ver o que vai acontecer aí com Maxine Dupri. Pode ser também que ela torne heel, se ali ao Arthur Sheary e basicamente se torne uma manager, né? A gente vai ter que ver o que vai acontecer aí com a Maxine. Agora, vamos para o campo das especulações de retornos à WWE, né? E um deles é um tanto chocante, que seria o retorno de Enzo e Cass, né? Uma dupla que fez muito sucesso ali no meados dos anos 2010 na NXT, subiu para o main roster no final dos anos 2010. A WWE, assim, acabou não aproveitando direito o hype que esses dois tinham. Com menos de um ano, acho que eles separaram os dois. O Enzo acabou indo para a divisão de cruzadores, lutava mais na 205 Live. O Big Cass, ele acabou tornando o heel, chegou a ser colocado em uma luta ou duas de múltiplos homens de main event, mas nunca chegou a ter aquele desenvolvimento excepcional. Eventualmente, os dois foram mandados embora da companhia por circunstâncias diferentes. O Cass, o contrato venceu. O Enzo teve uma alegação de problema de assédio e tudo mais, mas que acabou se provando como... Assim, acabou não se sustentando nos tribunais, né? E aí, o que acontece é que tá todo mundo especulando que os dois irão voltar e irão voltar como uma dupla. A Fightful Select revelou recentemente que o Big Bill tem um contrato. Big Bill é o nome dele, do Big Cass, na AEW. Tem um contrato na AEW desde 2022 e o contrato vence agora na primeira semana de julho, tá? Ele não vai renovar o contrato com a AEW, ele já deu o aviso para o Tony Khan. Então, pode ser que ele esteja vindo para a WWE. E aí, o que o pessoal está dizendo, né, o que o pessoal da Fightful Select disse, é que o Big Cass vai voltar para a WWE com o Enzo. O Enzo que já apareceu no Performance Center. Também isso já saiu notícia recente de que ele apareceu no Performance Center.
Então a WWE colocaria o Enzo e o Cass de novo juntos, né? E aí eles estariam fazendo isso para tentar dar uma alavancada no cenário de duplas da WWE. Lembrando que o Enzo é um cara muito polêmico. Ele teve um episódio uma vez em que ele comprou o ingresso das primeiras filas de um show e apareceu na frente das câmeras. Depois ele acabou sendo retirado pelos seguranças, porque ele estava chamando muita atenção dos fãs, né? Os fãs querendo tirar foto com ele, e os fãs estavam se desviando o olhar da luta em si, e aí ele foi convidado a se retirar da arena. E depois disso a gente achava que o Enzo nunca iria voltar para a WWE, mas parece que não é o caso. Vamos ver se eles realmente irão voltar e quando irão voltar. Outro lutador que estão dizendo que vai voltar aí em breve para a WWE é o Ilya Dragunov, né? O Dragunov que está afastado dos rings desde antes da WrestleMania, né? Ele que foi um dos pilares do SmackDown em 2025 e do início de 2026, quando ele foi campeão dos Estados Unidos e ele fazia aqueles desafios abertos dos Estados Unidos depois que ele ganhou o título do Sami Zayn. E, eventualmente ele perde o título para o Carmelo Reis, né? E aí o Carmelo mantém esse US Open Challenge. Então, muita gente estava especulando, cadê o Dragão Louco, né? Cadê o Dragunov? Onde ele foi parar? Pois bem, o último relatório do Brian Alvarez, do Wrestling Observer, afirma que ele será visto na TV mais cedo do que tarde, tá? É uma coisa que precisa ser dita, é que ele não está lesionado, ele tem sido visto treinando no Hard Dungeon, e até mesmo a Fightful Select e o Sean Ross Sapp confirmaram que o Dragunov não tem nenhuma contusão, tá? Então a gente tem que aguardar. Vamos ver se ele retorna, quando retorna, em que situação retorna, se ele retorna como Face, retorna como Heel, retorna no Raw, retorna no SmackDown. Nós teremos que ver essa situação aí em breve. Agora vamos falar um pouquinho de notícias corporativas da WWE, porque a WWE resolveu aprontar de novo para cima da AEW. A WWE ela tem feito contraprogramação constante contra a AEW. Nesse último domingo, eles botaram o Great American Bash para bater de frente com o Forbidden Door da AEW. E agora eles anunciaram, justamente no Great American Bash, que eles vão botar 2 shows no mesmo dia do All In, que é o principal show anual da AEW que vai ser transmitido lá de Londres, né? Esses shows vão ser o show da AAA e logo depois o NXT Heatwave, tá? Então esses 2 shows irão acontecer no mesmo dia, na mesma arena em Edimburgo, no Texas. A transmissão vai começar meio-dia, horário de Nova York, 1h da tarde, horário de Brasília. Então você veja, a WWE não precisaria botar esse show de tarde. Por que eles botaram? Para bater de frente com o All In, que porque será em Londres, também será de tarde. Tá? Então é um tipo de contraprogramação que a gente não tem ideia assim dos efeitos práticos, mas a WWE entende que ela precisa usar esse tipo de expediente para evitar que fãs casuais de luta livre nesse dia acabem acompanhando um produto que vai ser com certeza um dos melhores shows do ano, o AEW All In, tá? Então, tá aí AAA e NXT Heatwave no dia 30 de agosto. Agora vamos falar sobre Oba Femi e a sua decisão de não enfrentar o Roman Reigns ou o campeão da WWE no SummerSlam e desafiar Brock Lesnar para uma luta na Hell in a Cell. Na verdade, ele desafiou o Brock Lesnar para uma luta no SummerSlam. O Brock falou que só aceitaria se fosse Hell in a Cell e o Oba Femi aceitou. Pois bem, existe uma grande dúvida que está rolando aí no fandom sobre essa escolha. No show, o Oba disse que os títulos podem esperar e que ele queria enfrentar o Brock no SummerSlam na Hell in a Cell. Ele falou sobre isso com o Adam Pearce. Porém, não se sabe se o Oba efetivamente desistiu de uma tentativa pelo título para enfrentar o Brock. Tem gente que diz que sim, que o Oba Femi abriu mão da chance de disputar um campeonato mundial no SummerSlam
para poder enfrentar o Brock Lesnar. Já tem outros que dizem que não, que isso não aconteceu. A verdade é que a situação está nebulosa, não está clara, a gente não sabe se o Oba Femi ainda tem direito para a enfrentar o campeão de sua escolha no futuro, tá? E aí existem algumas possibilidades que estão sendo levantadas, né? A primeira possibilidade é que o Brock derrotaria o Sami Zayn no Saturday Night Main Event e uma luta contra o Oba Femi se tornaria uma luta pelo título, tá? Então essa é uma possibilidade. Existe uma outra possibilidade de que o Oba Femi use a disputa pelo título como um cash-in e vença o título do Roman ou do Sami ou de outra pessoa no SummerSlam, tá? Então acontece a luta pelo título dessa pessoa, termina a luta, o Oba Femi vem para o ringue, diz que ele tem o direito de ter uma luta pelo título no SummerSlam, faz uma luta impromptu, vence e ganha o título, tá? Se isso acontecer, tanto a primeira situação, que seria ele desistir da chance pelo título, quanto essa situação de ele fazer como um cash-in, a WWE vai estar pegando todas as regras do King of the Ring e vai estar jogando no lixo. Essa é a verdade. Uma outra possibilidade seria que o Oba Femi apenas adiaria essa chance. Então ele utilizaria essa chance para ganhar o título num show posterior. Lembrando que depois do SummerSlam, a gente só sabe de um Saturday Night Main Event, que não vai ser no sábado, vai ser no domingo, no dia 7 de setembro, se não me engano. Vai ser no iniciozinho, na primeira semana de setembro. Tá? Então, ficaria aquela dúvida. Poxa, será que o Oba vai apenas postergar essa chance pelo título? Não se sabe. Então tá uma confusão muito grande. A gente vai ter que aguardar os próximos shows para ver a WWE tentando se explicar sobre o que vai acontecer com isso. Porém, existem informações vindas dos Estados Unidos do porquê que o Oba Femi não desafiou o Roman Reigns. Porque era a opção óbvia, né? Era a opção óbvia, era a opção que a gente estava cantando aqui já de longa data. O Oba Femi vai ganhar o King of the Ring, vai desafiar o Roman Reigns e vai ganhar o título do Roman no SummerSlam. Eu falei isso aqui muitas vezes. E aparentemente se pensou nisso. Só que no Wrestling Observer Radio, o Dave Meltzer explicou o motivo da WWE não marcar essa luta. E isso é papo de bastidores. Então ele tá falando conversou com gente da WWE e eles teriam explicado isso para ele. Qual é o pensamento? O pensamento seria: nós temos que criar uma nova estrela e nós vamos colocar o Oba Femi para cima. Só que Oba Femi e Roman Reigns não é luta para SummerSlam. É luta para WrestleMania. Então, para poder... Eles entenderam, o que o Dave Meltzer diz, é que a WWE entendeu que fazer essa luta no SummerSlam não traria a força necessária para essa luta, que essa luta, pelo tamanho dela, pela importância dela, teria que acontecer numa WrestleMania. Só que a gente tem uma grande questão aqui, que é uma grande sombra enorme, que inclusive está aqui pelo Brasil nesses dias, que é o The Rock, né? Muita gente especula que os árabes querem pagar um caminhão de dinheiro para ter Roman Reigns versus The Rock na WrestleMania 43. Se isso acontecer, como é que você coloca Oba Femi e Roman Reigns? Se o Roman já vai lutar contra o The Rock, vai fazer o Roman lutar em duas noites seguidas, vai colocar alguma estipulação na luta do Roman com o Rock, para que aí na noite seguinte isso impacte na luta dele com o Oba Femi, meio o que aconteceu na WrestleMania 40? Ninguém sabe. A verdade é que está caminhando para parecer que a WWE vai realmente deslocar esta luta do SummerSlam para a WrestleMania. E se isso acontecer, dificilmente vai ser o title shot que o Oba Femi irá utilizar. E neste caso, provavelmente o Oba realmente não utilizará o title shot que ele tem direito como campeão do King of the Ring, que eu acho um absurdo completo, né? Eu acho um absurdo tremendo, né? A WWE ela vai segurar a luta, vai segurar o primeiro título mundial do Oba Femi para a WrestleMania, e aí, cara, provavelmente o Oba Femi ou vai ganhar o Royal Rumble ou vai ganhar a Elimination Chamber. Eu diria que ele ganha o Royal Rumble. Para mim, se acontecer,
realmente, de não termos essa luta, se não marcarem uma segunda luta numa outra noite, né? Já, o Roman vai lutar contra o Seth, né? Vai que eles resolvem marcar um Oba Femi contra o Roman Reigns num outro momento, ou vão marcar Oba Femi e Cody Rhodes, ou Oba Femi e Sami Zayn, ou Oba Femi e Brock Lesnar pelo título, enfim. Se eles forem salvar o Oba Femi para ganhar o primeiro título no WrestleMania 43 e eles não derem a chance pelo título agora, para mim o Oba Femi é, assim, é o maior favorito da história de vencer um Royal Rumble. Talvez mais favorito do que o Cody Rhodes na WrestleMania, antes da WrestleMania 40. Tá? Então, vamos ver o que a WWE vai fazer neste momento. Roman e Seth, Brock e Oba na jaula, né, no Hell in a Cell. Essas são as lutas. Não temos informação de outras situações. Eu já peguei o spoiler do show de sexta-feira, até porque, como eu falei, teve um digníssimo que resolveu jogar na terça-feira na live do NXT, só que eu já sabia dele já desde segunda-feira, tá? Então, esse spoiler pode impactar também esse futuro aqui. É só interessante ver como é que a WWE pegou uma situação que era bem simples de ela ter carregado e acabou transformando numa bagunça nebulosa porque eles resolveram marcar Seth e Roman por uma última vez, supostamente, no SummerSlam. Vamos aguardar e ver o que a WWE tem para nós. Pelo menos o card em si do show até agora parece que vai ter. Nós teremos um SummerSlam muito bom. Resta ver se o tempo das lutas será legal ou se vai ser aquela mesma coisa diminuta que a gente viu na WrestleMania, aquele desastre total e completo. Beleza? Bom, esses foram os vídeos, essas foram as notícias que a gente tem dos últimos dias aí. Eu espero que você tenha apreciado. Não deixe de continuar assistindo e maratonando os nossos conteúdos, porque vocês sabem que tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.